Olá, bom dia. Eu me chamo Viviane Jalé, sou nutricionista e vou estar hoje aqui falando com vocês sobre qualidade de vida, longevidade, imunidade, enfim, essas coisinhas que a gente sempre acaba recebendo questionamentos quando eu estou num ambiente social ou nas minhas redes sociais, onde as pessoas querem saber como se cuidar através da alimentação e da nutrição. Para contar para vocês um pouquinho sobre a minha vida, eu sou nutricionista já há 30 anos, formada na Universidade Federal de Viçosa e atuo aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, desde 2003, com atendimentos individuais. Também tenho uma experiência importante com grupos. Desde 2012, eu participo de grupos de qualidade de vida, coordenando, orientando. Então, essa questão da forma de lidar com pessoas e viver melhor através do que a gente come, do que a gente faz, do que a gente pensa, tem sido algo que eu tenho trabalhado bastante. Amo lidar com pessoas, tenho muito prazer em falar sobre nutrição. Não é o menor incômodo quando as pessoas me encontram e querem questionar alguma coisa, tirar alguma dúvida, sempre me traz muito prazer. Eu falo que eu sou mesmo nutricionista. Eu acho que eu nasci para isso, porque afinal de contas a gente tem essas nossas aptidões ao longo da vida e eu não me imagino fazendo outra coisa. Então, ao longo de todos esses anos, fui fazendo as minhas especializações. Então, eu domino a parte de nutrição esportiva, sou fitoterapeuta funcional, tenho aí formação em coach, e tudo isso vai fazendo um composê para que a gente possa cuidar das pessoas com a melhor qualidade. Então, hoje a gente vai ter uma conversinha aqui e você fique à vontade para colocar suas dúvidas. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura.
Bom é ter um plano de saúde. Melhor é ter um plano completo que funciona quando você precisa. Santa Casa Saúde tem a melhor rede credenciada, clínicas próprias, vários hospitais para atender você com mais conforto e qualidade médica. E o melhor é que você vai marcar suas consultas e exames pelo aplicativo direto no celular ou no site planosantacasasaúde.com. Melhor é ter um plano que funciona quando você precisa. Procure uma corretora credenciada. Então, dando prosseguimento aqui, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer esse convite, né? De estar falando aqui para o Parque Vicentina, numa realização da AFAC da Prefeitura de São José. É sempre um lugar fantástico que eu amo estar para fazer o meu exercício e também compartilhar conhecimento. E agora com essa pandemia, toda a questão virtual, como a gente pode aproveitar melhor, né, todo esse trabalho que está sendo feito da Mostra Vicentina na sua casa. Então, se estiver chovendo, ainda dá para você aproveitar sem o menor problema. E está aí aumentando o seu conhecimento, compartilhando com a gente das suas experiências e fazendo mesmo essa convivência no parque cada vez mais gostosa. Mas vamos falar de nutrição? Então, nutrição, no meu olhar, ela tem sim a questão física, mas também emocional e espiritual. Porque hoje os estudos já mostram que a nossa mente, a nossa qualidade de vida está completamente associada. E até mesmo os estudos que mostram a questão da melhora dos pacientes quando existe uma conexão de fé. Então, pensando em imunidade, em qualidade de vida, nesses tempos modernos, a gente tem que considerar tudo, tudo, tudo. E aí, então, a minha proposta para você é trabalhar a sua imunidade mental. Hoje em dia, a gente escuta tantas notícias, né, de problemas econômicos, de problemas de saúde, de perdas, de luto. Então, o importante é que a cada dia a gente vá alimentando a nossa mente com boas notícias, com boas intenções, exercitar a gratidão, né? Ter essa prática mesmo de todos os dias, pela manhã ou antes de dormir, tentar lembrar, trazer à sua memória aquelas coisas que vão te dar esperança para o dia que vai acontecer ou para aquele dia seguinte. Então, todos os dias a gente resguardar um momento para fixar na nossa mente aquilo que é bom. Porque aquilo que é ruim, o nosso corpo já guarda com facilidade, mas aquilo que é bom tem que ser memorizado, tem que ser fixado e lembrado. E a mesma coisa quando a gente pensa nos alimentos, para alimentar o nosso corpo. É muito, muito comum as pessoas me encontrarem, né, num restaurante, numa festa, e já se sentirem inibidas com o que vão comer. Porque por muitos anos o que ficou na mente das pessoas é que nutrição está relacionado à dieta e à dieta de restrição. Então, a primeira coisa que vem à mente é o que não pode. Ai, a Nutri vai ver, ai, a Nutri está aqui, não posso, não posso. E, na verdade, a gente precisa começar a trazer para a nossa vida a abundância, aquilo que pode, aquilo que eu tenho direito, aquilo que eu sou livre, porque a gente já sabe, no nosso inconsciente, a gente já sabe o que é certo e errado. Então, quando eu penso em uma melhor qualidade de vida, em elevar a minha imunidade para eu estar preparada para os dias que estão aí, em ter longevidade, já que hoje a gente sabe que a população está vivendo mais anos e esses tempos têm que ser de qualidade, eu também vou pensar na qualidade do meu combustível. Você não vai em qualquer posto de gasolina para abastecer o seu carro. Não é verdade? Você não fica pensando qual combustível você não pode usar. Você vai pensar no combustível que você deve usar. E a mesma coisa no nosso corpo. Então, sempre que eu vou pensar na qualidade de funcionamento do meu corpo, eu preciso focar naquilo que é alimento de qualidade. E, na verdade, o que é mesmo alimento de qualidade? A gente tem que pensar alimento. Produtos embalados, produtos industrializados, não são chamados de alimentos, são produtos alimentícios. E no Brasil, a gente tem um guia alimentar desde 2014, extremamente bem elaborado pelo Ministério da Saúde, que você pode acessar pela internet,
E é um programa muito interessante, porque ele vai falar exatamente disso. Alimento de verdade. Alimento que é aquilo que Papai do Céu nos deu. Frutas, verduras, legumes, cereais integrais, castanhas, sementes, tudo aquilo que eu posso e devo consumir em abundância, para que o meu corpo esteja bem abastecido com combustíveis de qualidade e possa realizar todas as atividades com um bom desempenho. Então, quando eu penso em condições de qualidade de vida, em longevidade, em fazer com que esse corpo seja uma máquina bem lubrificada, que vai chegar a seus 80, 90, eu falo que eu vou chegar a 110. Então, até chegar lá, a gente tem que manter essa máquina funcionando com muita qualidade. E aí, alimento de verdade. Quando eu penso em longevidade, ela começa a ser cuidada aos 25 anos, que é quando o meu corpo deixou de crescer, deixou de amadurecer e então começa a envelhecer. Alguns estudos mais recentes mostram a questão do impacto da atividade física na saúde das nossas mitocôndrias, que é uma moléculazinha, uma organela dentro da nossa célula que define como que o nosso corpo vai produzir energia. E a gente sabe, quando pensa nos maquinários, que quanto mais ele trabalha, mais ele envelhece, mais ele se desgasta, e por isso ele tem que estar bem lubrificado. E quando a gente pensa no nosso corpo, a usinazinha de produção de energia é a mitocôndria. Então, ela tem que estar bem nutrida, bem satisfeita para que ela funcione muito bem. E aí, de novo, a gente vai falar de alimentos de qualidade. E esses alimentos, quando eu penso em prevenção de doenças, eu vou pensar em alimentos que são antioxidantes. Alimentos ricos em nutrientes como selênio, zinco, a vitamina C, a vitamina E, o complexo B, o ômega 3. E onde mesmo que eu encontro esses alimentos, esses nutrientes, eu vou encontrar nos alimentos naturais. Porque mesmo que eu consuma lá aquele suplemento que tem todos os nutrientes, eles não estão na melhor forma que o meu corpo vai conseguir absorver. Ele não está na combinação entre nutrientes que o meu corpo vai conseguir absorver bem. Então, o melhor é sempre o alimento. É lógico que em alguns momentos, em algumas situações, eu vou precisar lançar a mão de suplementos, mas aí tem que ter orientação profissional. Não dá para ver só uma descrição de uma revista, um site, um perfil de rede social e achar que você já está em condições de utilizar um suplemento. Mas quando eu falo de alimentos, ele tem a perfeição da combinação dos nutrientes. Então, a gente está falando muito nos últimos tempos sobre imunidade, né? Como eu posso prevenir doenças, como eu posso fazer com que o meu corpo esteja mais preparado para o embate com os vírus, né? De forma especial, aí a gente tem falado muito do coronavírus, mas quando eu penso em imunidade, as células de imunidade, elas vão precisar bastante do zinco, e o zinco eu vou achar nos alimentos ricos em proteína, então nas carnes, nos frutos do mar, em algumas algas, né? Então, o zinco é um alimento que eu vou precisar não só para pensar na minha proteção de imunidade contra um vírus, mas no dia a dia. Quando a gente pensa, por exemplo, nos adolescentes que apresentam acne, o zinco é um nutriente especial que tem que estar presente ali, exatamente porque a acne é uma questão microbiológica. Então, eu preciso do zinco para elevar essa imunidade e cuidar da pele. Mas voltando para a questão da imunidade contra os vírus, a vitamina C é fundamental, e agora a gente está no verão no Brasil, e nada melhor do que a gente lançar a mão das acerolas, goiabas, do limão, da laranja, do caju, que são frutas riquíssimas em vitamina C. E a nossa necessidade de vitamina C não é tão grande assim. Então, já colocar um limãozinho na salada, ou tomar uma água com limão pela manhã, você já está contribuindo para antioxidar o seu corpo.
Pensando em mais nutrientes aí que a gente pode memorizar para a questão da proteção imunológica, a gente pode falar do selênio, que é um mineral muito importante para o funcionamento da nossa tireoide, para toda essa questão de desintoxicação do corpo. E a nossa grande fonte de selênio é a castanha do Pará. A castanha do Pará, se a gente consome 2 unidades dessas médias, né? Tem castanha grandona, tem castanha pequenininha, mas 2 unidades médias já me fornece a necessidade diária que eu tenho de selênio. Então, sim, vale a pena a gente incluir esse alimento no nosso dia a dia para melhorar o funcionamento do nosso corpo. E quando eu falo da castanha do Pará, além do selênio, ela também vem com o ômega 3, que a gente sempre escuta falar do ômega 3, né? E aqui, antes de começar a gravação, a gente estava conversando e os meninos falaram, mas e por que fala de ômega 3, ômega 6, ômega 9? Porque o ômega 3 é o que a gente tem mais dificuldade de acessar naturalmente. Não são os alimentos que a gente tem no nosso dia a dia que tem ômega 3. O ômega 3 a gente vai encontrar nas castanhas, a gente vai encontrar nos peixes de águas geladas profundas. Então, a gente fala muito do salmão, mas o salmão só vai ter uma quantidade especial de ômega 3 se ele for um salmão selvagem. E aí acaba pesando do bolso e às vezes fica mais complicado, né? Mas sim, ômega 3 hoje a gente já tem no mercado vários suplementos e geralmente a gente acaba suplementando o ômega 3 no consultório. Aí as proporções que você vai usar, a quantidade, isso precisa mesmo ser orientado por um profissional, porque você tem uma vastidão de produtos de ômega 3 no mercado, mas nem sempre eles vão ter aquilo que seu corpo precisa. Ômega 3, ele pode ter contaminação de metais. Então, quando eu penso em suplemento, eu também preciso pensar na qualidade desse suplemento. E não adianta eu estar tomando um produto que me traga um nutriente antioxidante como o ômega 3, mas que, ao mesmo tempo, me intoxique com um monte de metais pesados. Então, a gente precisa ter cuidado para comprar esse tipo de produto, né, um suplemento, para que ele seja de boa qualidade, de boa origem, de matérias-primas certificadas, para que eu não esteja dando um tiro no pé e, ao invés de melhorar a minha saúde, eu esteja piorando a minha saúde, né? Então, nessas coisinhas a gente tem que estar sempre atento. E também, pensando em imunidade, eu preciso pensar naqueles alimentos que vão me trazer proteínas, porque as proteínas são os construtores das nossas células, são os tijolinhos. E se eu não tiver proteína suficiente, eu não produzo célula de imunidade. Então, eu preciso estar em dia com a minha proteína. Mas, Viviane, onde mesmo que tem proteína? E aí a gente vai pensar em todos os produtos de origem animal, então, carnes, e aí as carnes de peixes, de aves, bovino, suíno, né? Os ovos são uma fonte de proteína fantástica, porque tem uma boa digestibilidade, né? Ninguém fica muito pesadão depois de comer alguns ovos. Às vezes a gente fica pesadão de comer a picanha, né? Mas alguns ovos a gente consegue digerir bem. E ele é riquíssimo em outros tantos nutrientes. Além das proteínas animais, a gente também tem as proteínas vegetais, que eu vou ter nas castanhas, nas sementes, eu vou ter proteínas vegetais nos cereais integrais, porque se for aquele arroz branquinho, não tem proteína ali. Né? Então, eu vou pensar na quinoa, na aveia, que é bem fácil de a gente colocar na nossa rotina. Também nas proteínas das leguminosas. Esse nome é meio diferente, mas é o nosso feijão. Né? E a gente pode ampliar o feijão e colocar aí o grão de bico, a ervilha, a lentilha e até a soja como fonte de proteína. Então, ter esses alimentos no nosso dia a dia faz diferença. E às vezes você pode estar aí agora torcendo o nariz, falando, arroz integral. Os alimentos integrais, eles vão trazer para a gente vários nutrientes. Eles vão trazer as fibras, eles vão trazer vitaminas, minerais, e isso, com certeza, faz toda a diferença na nossa longevidade, na nossa imunidade, na nossa qualidade de vida do dia a dia. Então, vale a pena a gente começar a testar. E Nutri sempre fala que testar é comer
uma vez, 2 vezes, 20 vezes. Produzido de formas diferentes, preparados com temperos diferentes, para depois eu falar que eu não gosto de um produto. E aí eu tenho certeza que depois de você testar 20 vezes, você vai acabar se acostumando com esse produto e vai conseguir incluir ele na sua rotina, né? Então, quando a gente fala de nutrição saudável, né, de vida de saúde, é sim levar a nossa rotina, o nosso dia a dia, a pensar em planejar o nosso alimento. E aí, muitas vezes, eu vou ter que ir para a cozinha, porque a indústria de alimentos ela não vai me dar nutrientes, saúde, ela vai me dar produtos de consumo. E eu consumo, Viviane, eu consumo produtos industrializados, mas nem sempre esses produtos vão estar me nutrindo. Via de regra, eles vão estar me satisfazendo. O paladar, o desejo, a vontade, mas nem sempre isso é nutrição. E eu preciso ter no meu dia a dia. Em geral, as pessoas vão se alimentar pelo menos 3 vezes ao dia. Algumas 6, outras 8, infelizmente algumas 1 ou nenhuma vez ao dia, mas isso é algo que faz parte da nossa rotina diária. Então eu preciso cuidar, planejar, dar prioridade para que esse meu hábito diário, essa minha prática diária de me alimentar seja de qualidade. Então busque sempre ter na sua rotina pelo menos 1, 2 frutas ao dia, saladas, legumes, verduras. Eu brinco no consultório que quem não come, bebe. Então, se você não tem um paladar muito bom para as folhas, que às vezes esse é o grande gargalo das pessoas, bate um suco, faz um shake, né? Coloca abobrinha no bolo, faz bolinho de espinafre, omelete com couve, né? Mas ache alguma forma que esse alimento fique mais palatável para você, mas que ele esteja presente na sua rotina, né? As castanhas, as sementes, são boas sugestões de lanchinhos para a gente fugir daquele cantinho do biscoito com café e trazer nutriente para o nosso corpo naquela tarde de estresse, de trabalho, de pilha de tarefas para serem cumpridas, que você começa a se irritar, perder o bom humor. Nada melhor que nessa hora você estar nutrindo o seu corpo, porque os nutrientes também vão modular o seu humor, a sua irritabilidade, a sua disposição. Então, se eu coloco esses lanchinhos, eu já vou ter uma melhora do funcionamento do meu corpo, da minha máquina. É como se eu estivesse colocando ali um lubrificante naquela dobradiça que já está rangendo, porque é isso que acontece. Quando a gente está estressado, no meio da tarde, a nossa dobradiça já está rangendo, está precisando de um olhinho para lubrificar. Então, um alimento de qualidade nessa hora vai funcionar melhor do que aquele bolinho, aquela trufa ou aquele salgado frito que alguém acaba passando para vender exatamente nessa hora. E você, se não estiver atento, se não estiver cuidando da sua rotina alimentar, você vai acabar se rendendo. E isso não é proibido, né? Muitas pessoas falam, mas comer bem, a gente não pode comer mais nada. Não é proibido você comer um salgado frito, não é proibido você se render a um doce, mas isso não pode ser uma rotina, porque senão a gente não vai viver os melhores anos da nossa vida, que vão ser lá depois dos 80, 90, com qualidade de vida. A gente precisa pensar hoje naquilo que vai acontecer lá na frente. E outra coisa fundamental para a nossa qualidade de vida, que aqui no Parque Vicentina sempre tem e é muito bom, é a questão da atividade física. Você pode vir simplesmente fazer uma caminhada, fazer uma corrida, ou trazer o seu personal para te dar uma orientação de alguns exercícios específicos. E aqui tem qualidade de ar.
A gente tem um microclima dessas árvores aqui que faz toda a diferença. O oxigênio respirado aqui no parque, ele é mais saudável, porque a gente tem aqui uma troca de ar com essas plantas que tem no parque fantásticas. E atividade física, assim como aquelas castanhinhas, como aquele chazinho que faz lubrificar as dobradiças, também faz toda a diferença. Os estudos mostram hoje os exercícios sendo tratamento, substituindo medicamentos nas doenças crônicas. E as doenças crônicas hoje começam a acontecer mais cedo, porque a gente está mais exposto a tantas contaminações, a tanto estresse e a tantos produtos alimentícios. Eu já ia falar alimento, mas não é alimento, é produtos alimentícios que o nosso corpo está se degradando mais rápido. Então, as doenças crônicas começam a aparecer mais cedo. E um dos grandes tratamentos, uma das grandes terapias para atividade, para boa alimentação e para funcionar esse corpo com qualidade, vai ser o exercício. Então, vem para o parque. Vem conhecer esse cantinho aqui, vem passear, vem caminhar, vem fazer exercício e vai ficando cada vez melhor o funcionamento do seu corpo. E isso a gente começa de criança. Então, venha em família, traga o seu pequeno para ele já aprender que lugar gostoso é esse e como ele pode crescer com saúde. Né? O exercício físico ele tem que começar desde cedo. Ele vai mexer com a nossa mente, ele vai mexer com o nosso intestino. Intestino é um órgão tão importante para a saúde, porque é onde a gente absorve, é onde a gente excreta, joga fora aquilo que não precisa, e o exercício faz tanta diferença no funcionamento do nosso intestino. Então, é muito importante que a gente esteja cuidando desses detalhes. Hoje, para a gente envelhecer bem. Hoje, que eu não estou doente, que eu não estou hospitalizado, para que, se vier algum agressor no meu corpo, amanhã eu esteja bem e não precise, né, ser submetido a tantos procedimentos ou uma carga elevada de medicamento. Exercício, tranquilidade, dormir bem. Você pode falar assim, mas eu estou com um problema no pé, não posso me exercitar. Vem para o parque descansar. Contemplar, tirar uns tempinhos, né, uns minutinhos, como eu falei no início, para a gente lembrar as coisas boas que acontecem. Né? Eu acabei de passar por um dos caminhos internos aqui, e tem um banner falando sobre observação de pássaros. Qual foi a última vez que você parou para escutar o canto dos pássaros? Isso também faz parte de uma boa vida, de um envelhecimento saudável, o tempo de descanso. A gente precisa, na nossa semana, né? Papai do Céu falava, né? A Bíblia fala que ele trabalhou e no 7º dia ele descansou. E uma das ideias é essa, que a gente tenha a nossa rotina, mas que a gente reserve um tempo de descanso. Mas eu moro muito longe do parque, eu só trabalho aqui do lado. Então venha fazer seu horário de almoço. Venha tirar 10 minutinhos, 15 minutinhos para respirar o ar puro que tem aqui, para observar as plantas, as flores que estão vindo, as frutas que estão chegando, para ver as galinhas ciscando. E nesse tempo, desconectar a sua mente das telinhas, dos problemas, das preocupações, do estresse do trabalho. Isso faz toda a diferença no funcionamento do nosso corpo. É sempre, sempre muito bom que a gente olhe para o nosso corpo, que a gente olhe para a nossa mente, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, porque a pessoa mais importante na nossa vida somos nós. Então, é preciso cuidar daquilo que é o nosso bem mais precioso, que é o nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente. A todo tempo, a gente precisa se voltar. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando, mas a gente tem um tempo limitado, então eu vou parando por aqui. Vocês têm a liberdade de estar aí fazendo seus questionamentos no chat. Eu deixo também a minha rede social, eu gosto muito do Instagram, não sei a melhor blogueira ali, mas é @NutriViviJalé,
E vocês têm a liberdade de chegar ali para fazer qualquer questionamento que eu vou estar à disposição. E vamos lá, curtir esse parque gostoso, descansar, comer bem, sorrir e se alegrar com as coisas boas que acontecem na nossa vida. Um beijo, a gente se vê num outro momento. Tchau, tchau.